Boa noite a todos. O nosso tema, educando, ou melhor, somos educando e educadores, é um conceito universal quando se fala em educação. Em todas as vertentes que analisam antropologicamente o tema educação ao longo da história humana, se conclui dessa forma, que todos nós somos educandos e educadores ao mesmo tempo. Não poderíamos destacar, desse ponto de vista filosófico, quem realmente é o mestre e quem realmente é o discípulo. Quem de fato está educando e quem de fato está sendo educado. A rigor, nós estamos totalmente misturados, entrelaçados no mesmo processo. O ideal é que, ao percebermos esta realidade, que todos nós adotássemos preferentemente a postura do educando, do aprendiz. Mesmo quando, momentaneamente, ocupamos o papel de instrutores, de facilitadores, de professores, de educadores, de pedagogos, mesmo atuando desta forma, seria muito mais consentâneo com esta filosofia, com este conceito, que se colocasse na sala de aula, por exemplo, alguém que vai ministrar a aula, porém, essa pessoa entra na sala dizendo o seguinte: eu não vou dar aula, eu vim aprender. E uma das distorções que ferem o paradigma da educação como um todo é considerada exatamente esta distorção, a de que alguém se coloca como educador do outro. A mesma premissa cabe para os pais, que são educadores natos, é evidente. Mas quando os pais ficam todo o tempo no relacionamento com os seus filhos, na postura de que eu sou o educador e o filho é sempre o educando, haverá sempre um choque, porque em dado momento, o filho é que estará educando o pai ou a mãe. Isto necessariamente. Então, todo esse material, com esta conclusão, é fruto das reflexões que fizemos de 3 livros que agora estão sendo dedicados pelo site dessa instituição, www.ceamb.com.br. São livros de uma série chamada Trilogia da Luz, cuja médium psicografa é Sandra Carneiro, e o espírito é Bento José, que romanceia a história de pessoas que deixaram este planeta e como elas vivenciam o mundo espiritual, como elas lidam com a imortalidade e alguns momentos de relação dessas pessoas desencarnadas com os encarnados, numa interferência positiva de um lado e a interferência ou a influência negativa por outro lado. Também nós registramos material que está sendo sugerido pelo site www.centroespíritafraternidade.com.br. Na dica de leitura, o livro indicado é justamente Lírios de Esperança, médium Vanderlei Oliveira, espírito Hermens Dufour. E em todo esse material se percebe que as instruções, as narrativas, as reflexões dão sempre esse tom de que não existe uma hierarquia exata no processo da educação, porque todo mundo rigorosamente é mestre e aprendiz ao mesmo tempo. Dentro dessa conceituação, Allan Kardec também interfere com suas conclusões em O Livro dos Espíritos, em comentários que ele faz,
dizendo-nos de que a educação necessariamente é aquela que se faz buscando-se melhorar o sentimento. Ou seja, a educação propriamente dita é a educação dos sentimentos. É a chamada educação moral. Mas os conceitos da educação são ampliados ao se dizer, por exemplo, que educar é direcionar, educar é formar hábitos, educar é instruir, educar é informar e educar é melhorar o sentimento. Desse ponto de vista, Hermès Truffaut, ela coloca que a religião que não educa não cumpre o seu papel. A ciência que não educa também é sovina. E a arte que não conduz ao processo da educação também está desviando-se do seu principal foco. A filosofia, a mesma coisa. Porque todos os ramos do conhecimento humano existem para promover a melhoria do ser humano. E, em última instância, o objetivo geral da educação é desenvolver as capacitações humanas. No que diz respeito à capacidade intelectual e no que diz respeito à capacidade de desenvolver as virtudes. Ainda Allan Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos aponta que o caminho do espírito para a imortalidade é buscar a perfeição. Cláudio Moisés, agora há pouco, na prece inicial, ele se colocou como alguém que ainda não encontrou o caminho ideal, mencionando inclusive a palavra amor. Mas é exatamente esta a razão da existência. E a educação, em síntese, toda ela existe para esse fim. Para encaminhar o espírito que somos nós, ora encarnados, ora desencarnados, para uma plenitude de realizações intelecto-morais. E para isso, então, o caminho é o aprimoramento constante. O aconselhamento geral é que devamos estar sempre atentos a esta condição, a esta dualidade permanente, de que estamos ao mesmo tempo educando e sendo educados. Até mesmo por aqueles que supostamente estaríamos educando, talvez seriam esses os nossos principais mestres, os nossos principais instrutores. Há um provérbio russo que diz assim: ainda que chegues a viver 100 anos, nunca deixes de aprender. E é de se lamentar quando alguém joga a toalha dentro dessa simbologia das lutas de boxe, numa desistência antecipada, e diz assim: eu não tenho mais condições de aprender. Minha mente já não suporta o aprendizado. Eu já fui no meu limite. Vou parar por aqui. É uma postura, com todo respeito ao momento de cada um, extremamente retrógrada. Porque não existe estacionamento para o plano divino que nos conduziu para a vida, a fim de nos levar à perfeição. E esse caminho é muito longo, é um caminho de muitos séculos, de milhares de séculos. E assim, por que pararmos quando nem sequer começamos? Porque do ponto de vista espírita, que analisa a origem do espírito, desde que nascemos vindos de Deus, e a meta que é chegar a essa perfeição, nós estamos simplesmente naquela fase inicial do aprendizado. Poderíamos dizer que nós estamos num processo de prézinho, de educação infantil. Não mais do que isso. Sendo assim, todos nós, avaliados de uma forma global, na faixa evolutiva em que nos encontramos, somos considerados imaturos
intelectualmente e moralmente. Ou seja, somos crianças espirituais em relação a tudo que nos aguarda, a tudo que ainda temos a aprender. Não é nenhum exagero alguém ter feito uma suposta medida do coeficiente de inteligência dos seres humanos e ter chegado a uma conclusão de que, dentro da potencialidade natural da nossa intelectualidade, nós só conseguimos usar 10% em média. Alguns estudos mais recentes, nesse mesmo tom, já falam até em 13%, 14%. Provavelmente deve estar se referindo a vocês, que têm esta paciência de se darem a oportunidade de aprenderem alguma coisa com pessoas tão ignorantes como este que vos fala. É um sinal de inteligência, inclusive, a humildade. Jesus, ele deixou muito claro que para a gente atingir a perfeição, nós teríamos que derrubar um grande obstáculo, um grande entrave, que impede a marcha para a perfeição, que é o orgulho. E ele nos apresentou justamente o antídoto, que é a humildade. Então só vai se tornar um espírito puro, perfeito como Jesus, quem conseguir educar o seu sentimento no sentido da humildade. Os orgulhosos são cegos, ou somos cegos. Não conseguimos enxergar. Em dado momento, Hermêncio do Fogo, em Lírios da Esperança, ela nos remete a uma reflexão sobre um momento narrado pelos evangelistas em que Jesus estaria supostamente triste, em que Jesus estaria conversando com Deus, tomado de muita compaixão pela ignorância dos seres humanos em relação à própria vida que nos foi dada por Deus. Esse distanciamento da realidade divina, em termos de incapacidade momentânea de entender Deus, fez Jesus sentir uma profunda compaixão pelo ser humano. Mas também, aí acrescenta Hermêncio do Fogo, grande parte dessa compaixão em forma de tristeza não era pelos ignorantes, por aqueles que não conhecem as leis divinas, não conhecem o grandioso plano humanitário de Deus para conduzir a todos nós a um grande momento de felicidade perene. E aí Hermêncio diz que a maior tristeza de Jesus é perceber que os cristãos, aqueles que já conhecemos a Jesus, que já nos emocionamos com a sua mensagem, que já derramamos lágrimas ao percebermos a sutileza do amor apresentado por Jesus, dos gestos humanitários, mesmo tocados na alma e na inteligência, e assim não sendo mais ignorantes, Jesus estaria triste em algum momento em perceber que nós não estamos vivenciando nem aquilo em que acreditamos. Daí a frase ter aparecido: a quem muito é dado, muito será cobrado. No nosso site do Centro Espírita da Fraternidade, na parte de conteúdo programático ligado à janela de evangelização, um dos textos inseridos recentemente nesta, que para nós é uma revista eletrônica voltada para a evangelização e educação eminentemente, nós colocamos ali algumas reflexões e dentre elas destacamos o fato de que, especialmente as crianças e os jovens, as primeiras coisas que elas apresentam na vida são suas tendências e aptidões, vindas de outras reencarnações, tanto tendências positivas quanto tendências negativas, positivas e negativas. E ao mesmo tempo, todos nascemos com o germe do aperfeiçoamento. Todo mundo traz dentro de si esta fagulha
do crescimento interior e do crescimento intelectual. Sendo assim, é importante no processo de educação que observemos detidamente as más tendências, principalmente, que são sinais claros que a criança está dando sobre onde ela está precisando melhorar-se, onde está a sua dificuldade. E quem estiver observando esta tendência inferior tem um papel automático de ajudar essa criança a se libertar dessa tendência inferior e se tornar uma pessoa do bem. E devemos fazer isso com coragem moral, com a certeza de que é isso que a criança pede, é isso que a criança necessita. Mas como dissemos aqui no início, do ponto de vista global da educação, quem poderia dizer onde está a criança e onde está o adulto? Se todos nós ainda somos crianças, espiritualmente falando. Então cabe, no papel de educadores, observarmos que nós também poderemos atuar sobre a nossa figura de educando. E aí nós temos um papel a desempenhar dos mais importantes. É que a gente se coloque ao mesmo tempo perante a nossa própria consciência como educador e educando. Então nós vamos observar com mais cuidado e melhor do que ninguém as tendências inferiores que nós carregamos. Nós temos como auscultar o nosso íntimo como ninguém. Só quem tem acesso à nossa própria essência somos nós e Deus. Ninguém tem acesso à intimidade da alma. Somente a própria alma, individualmente falando, e Deus. Então nós somos convidados a fazermos mergulhos profundos na nossa própria essência, para observarmos onde estão as nossas dificuldades, as nossas más tendências, que possivelmente foram vistas quando éramos crianças por nossos educadores. Mas é possível que por uma razão ou por outra, eles não conseguiram nos modificar naquela área em que nos apresentamos com dificuldades. Se passou o período da infância e não fomos educados devidamente por aqueles que nos observavam, então cabe agora a nós outros, adultos, assumirmos a tarefa de autoeducação. Então já não é mais o pai, já não é mais a mãe, já não é mais o professor, a professora. Quem vai imediatamente ocupar esse papel de nos ajudar a vencermos nossas más tendências. Agora, nós somos os construtores do nosso destino, somos os artífices da nossa educação. E isso pode ser considerado um momento de maturidade, quando você tem autonomia para dirigir a sua própria educação. Mas, sem dúvida, como educadores, nós encontramos uma dificuldade imensa em relação às pessoas que deveremos ajudar no processo educacional. É como agir diante de uma tendência inferior observada. Um filho que apresenta uma tendência para o crime, que apresenta uma tendência para a viciação, da drogadição, que apresenta uma tendência para uma ambição desmedida, para um processo de frieza, de ingratidão incomensurável. Quando se observa isso, como proceder? Porque quando a gente observa a tendência, é através de atitudes que a criança toma. Ela faz algo negativo, porque ela ainda é aquilo. E quem assiste e vê a dimensão da dificuldade sinalizada por aquela tendência que aflorou, ficamos naquele dilema. O que fazer? Assim, no próprio site do Fraternidade, tem ali um ponto que diz de uma lenda chinesa, onde Lao Tse, Confúcio, estava em conversação, convidado por um rei, diante de uma dúvida
que o rei tinha em relação à maneira de julgar e punir os seus súditos. Porque, tradicionalmente, no sistema absolutista, o rei ou o imperador assume a função de julgadores das vidas. Os textos bíblicos nos falam daquele que seria talvez o maior de todos os sábios entre os reis que julgavam, referindo-se a Salomão. O próprio Jesus mencionou Salomão em uma das suas lições deixadas aqui entre nós há 2000 anos. Então o rei estava diante de um dilema e convidou Confúcio para ajudá-lo a resolver aquela questão. E disse a Confúcio: filósofo, eu estou numa dúvida cruel. Eu não sei se castigo severamente aqueles que erram, considerando que a rigidez do castigo será a melhor condição para educar. E temo também, por outro lado, abrandar demais o castigo, ser completamente benevolente, e assim também não ajudar na corrigenda. Confúcio então disse o seguinte ao rei: por favor, senhor rei, peça a um dos seus servos que traga até aqui 2 baldes com água, mas um com água fervente e outro balde com água gelada, muito gelada. Há uma ordem do rei, o servente fez o que houver lhe pedido, trouxe os baldes nas condições também mencionadas, e logo em seguida o rei, que estava observando a atitude do sábio atentamente, ficou estupefato quando, inopinadamente, Confúcio disse ao rei: aqueles 2 vasos de porcelana, traga-os aqui. O rei já não gostou nada daquilo. Eram vasos valiosíssimos. E então, Confúcio continuou e disse ao servo do rei: coloque essa água fervendo em um dos vasos e coloque a água gelada no outro vaso. Ao que o rei interrompeu, dizendo: não faça isso. Você vai estragar os vasos. A água excessivamente quente vai rachar um dos vasos, e a água extremamente gelada também vazará o outro. Bela observação, senhor rei. Então traga aqui os baldes que eu pedi. Aí ele misturou a água quente com a água gelada e colocou nos vasos, e nada aconteceu. Ficou tudo como antes. E aí ficou a lição para o grande rei. Não deve haver exagero, nem na rigidez da punição, do castigo, que visa a corrigenda educativa, nem tampouco o excesso de beneplácito, esse famoso passar a mão pela cabeça e fazer de conta que aquilo não aconteceu. E se vê na nossa sociedade esses 2 fenômenos acontecendo. De um lado, a radicalidade dos pais, dos educadores, que chegam a ser cruéis quando querem corrigir as tendências inferiores dos seus educandos. E aqueles outros que chegam a ser negligentes em não fazerem absolutamente nada em relação à corrigenda que deveria ser promovida. Mas como vimos no texto mencionado, o conteúdo programático do nosso site, é importante que a gente observe isso. Se a criança mostrou uma tendência inferior, aquilo é divino, é muito bom que você saiba quem é a criança o quanto antes. É bom que ela se mostre o mais cedo possível. E nós sabemos que quando uma criança apresenta logo sinais de mau comportamento, é como se a criança estivesse dizendo assim: por favor, me socorra, veja como foi que eu nasci, olha quantos defeitos eu trago comigo de outras reencarnações, ajuda-me.
antes que eu complete a minha encarnação aos 21 anos, e aí essas tendências virão com toda a força, compondo o meu caráter, a minha personalidade. Então, quando uma criança sinaliza as suas dificuldades, é muito importante para o educador observá-las. É um pedido de socorro emergencial. E aí onde fica o dilema dos educadores. O que fazer? Corrigir de que forma? Castigando ou deixando para lá? Nenhuma coisa nem. O famoso equilíbrio do budismo, o caminho do meio. E este é o grande desafio de todos os educadores. Conhecer a fundo e procurar conteúdos, dinâmicas, meios para educar a criança dentro daquele equilíbrio proposto por Confúcio, que não haja excesso, nem de complacência, nem de rigidez. E às vezes nós ficamos também em dúvidas em relação a Deus e sua justiça. Às vezes nós nos questionamos com as dificuldades que recaem sobre nós na trajetória da vida terrena, pelas coisas que acontecem, pelas tragédias, pelas fatalidades, pelo aparente caos que parece tomar conta da sociedade doente psicologicamente. Às vezes a gente tem a impressão que Deus perdeu o rumo dos filhos que Ele criou e tudo está se encaminhando para a destruição. E às vezes questionamos Deus. Será que Deus está sendo justo comigo? Será que essa dor que eu estou sentindo é legítima? Ou é fora da lei? Ou estou passando por alguma coisa que eu não mereci, que eu não precisei, que eu não fiz por hoje? Com certeza, em dado momento nós questionamos. Mas a doutrina espírita, quando apresenta seus princípios, ela nos afirma categoricamente que nada nos acontece além das nossas necessidades. Por mais que pareçam trágicas as ocorrências, tudo está dentro de uma justa medida de necessidades que vão nos conduzir ao processo da educação. A educação da alma, como diria André Luiz, em um dos seus textos, no livro Perante da Conduta Espírita, no livro Conduta Espírita, em que ele diz assim: a educação da alma é a alma da educação. Então Deus conta com seus mecanismos próprios. Imaginemos se a educação de cada um de nós, já que nós somos educandos e educadores ao mesmo tempo, dependesse só de nós outros. Nós poderíamos usar até a frase de Jesus: seria cego conduzindo o cego. Qual é o pai e qual é a mãe que realmente conseguiu educar o filho plenamente? Me apresente. Que conseguiu observar todas as tendências ruins dos filhos e soube exatamente corrigi-las, reeducando-o com toda a precisão. Não existe educador perfeito. Até porque seria uma contradição dentro da afirmativa que fizemos até aqui. Porque se nós somos educadores e educandos ao mesmo tempo, é sinal de que o educador não está pronto. Ele não é um mestre genuíno. O único espírito perfeito, genuíno, pronto, educador de fato, que passou pela terra, que nós conhecemos, foi o próprio Mestre Jesus. Fora ele, todos somos aprendizes e mestres ao mesmo tempo. Então é lógico que Deus tem, como educador, de fato, os seus mecanismos, as suas leis, para ajustar perfeitamente um equilíbrio, sem rigidez, ou com a rigidez necessária ao tamanho da necessidade do educando. Então, uma medida aplicada a uma pessoa não será necessária para aquela outra pessoa. Existem os atenuantes e os agravantes de tudo. E dentro da justa lei de causa e efeito, de ação e reação, Deus dá a cada um segundo as suas obras, como afirmara o próprio Mestre Jesus. E assim, concluindo esta reflexão,
embora não esgotando o tema, evidentemente, nós retiramos do livro Iniciação, que é o volume 2 da trilogia da Luz, que mencionamos no início, Médium Sandra Carneiro, Espírito Bento José, em que eles citam a história de um menino muito pobre, chamado Paulinho, que morava numa favela do Rio de São Paulo, e de sua mãe, Dona Jacira, e de seus irmãos. Eles eram abandonados pelo pai, que era um alcoólatra, e viviam num mais profundo estado de miséria, do ponto de vista socioeconômico. Eram paupérrimos. O menino, Paulinho, que era o mais velho, por volta de 9 ou 10 anos, o trabalho dele era ir para um ponto, pedir às pessoas que passavam, ou num semáforo, inclusive sempre explorado por um adulto que tinha aqueles pontos como sendo propriedades particulares, e até para fazer ali o trabalho de esmolé, tinha que se pagar aquele que supostamente se colocava como dono. Uma situação de profunda humilhação. O que conseguia durante o dia, mais da metade ainda dava para essa pessoa que explorava. E era uma das formas de sobrevivência daquela família, de extrema penúria. Até que, para piorar a situação, Paulinho começou a apresentar sinais de uma doença incompreendida. E diante de crises e crises outras, mesmo ele tentando resistir e trabalhar com febre, com reações estranhas no seu corpo, eis que um dia ele fora conduzido a um hospital, por sinal foi muito maltratado no sistema público que o receberam, mas por uma via ou por outra, até mesmo para a curação de espíritos protetores que acompanhavam aquele quadro desolador, veio um diagnóstico. O menino estava com pênfigo foliáceo, ou simplesmente fogo selvagem, que é uma síndrome, não se sabe a causa do ponto de vista clínico, o tratamento é imprevisível, é uma doença autoimune e não existe programa de atendimento eficiente para esse tipo de doença. Após o diagnóstico, o clínico que atendera abriu mão, porque ele não saberia nem como conduzir aquele quadro. Apenas retornou a mãe com o filho para sua casa com algum analgésico para que ele pudesse ter um paliativo de suas dores, e o assunto ficou em aberto. Mas em função de várias ingerências espirituais, Dona Jacira acabou sendo conduzida por pessoas espíritas que tomaram a dor daquele quadro para si e acabaram levando Paulinho para ser internado em Uberaba, no hospital de pênfigo de Uberaba. É um dos raros do mundo. Foi construído também por influência de Chico Xavier e do mundo espiritual, que contou com a ajuda de uma senhora e reencarnou com a tarefa de tentar implantar esse programa de atendimento para as pessoas que sofriam desse problema do fogo selvagem. O corpo queima, bolhas são formadas, é um quadro atroz. A luta dela é mencionada, inclusive, nessa obra, e é uma realidade do movimento recente do Espiritismo no Brasil e da intervenção positiva, mais uma vez, de Chico Xavier em questões humanitárias. Mas o ponto que nós queremos colocar aqui, dessa história cheia de detalhes, na narrativa do livro, é que o que foi que levou essa família a viver um estado de tanta miséria? Quem é Jacira, de fato? Quem é Paulinho? Por que essa expiação? Por que tamanha dificuldade? E, em resumo, o capítulo 16 do livro Iniciação conta que, em tempos passados, na Europa, provavelmente em Portugal, ela se chamava Isabela, moça pobre, casou com um homem muito rico, sem encostar,
foi conduzida pelos seus pais ao casamento, mas socialmente foi lucrativo para todas as partes, teve alguns filhos, mas ela se apaixonara por Leopoldo, um amigo do seu marido, o Manuel. E um belo dia, ela programou junto com Leopoldo tomar um navio e vir para a América. Tudo organizado, mas eis que um dos filhos, chamando pela mãe, dizendo que iria se alimentar, chamou, e a mãe não atendia, até que o pai veio ao seu encontro, o seu Manuel. Também procurou pela mãe, não a encontrou em lugar nenhum da casa. Quando adentrou a biblioteca, ainda procurando, ele viu que o seu cofre estava aberto, ali tinha algum dinheiro, algumas joias, e viu uma carta na mesa, onde ela dizia que estava fugindo com o seu amor, com o Leopoldo, que era um grande amigo de Manuel Consignado. Tomado de uma fúria, Manuel não pensou duas vezes. Foi até o empório, comprou combustível, chegou ao navio, estava prestes a sair, bateu na cabine, localizando onde estava Isabela e Leopoldo, bateu à porta, ela veio atender, estava com roupas íntimas, e ele simplesmente disse: veja o que vai acontecer. Jogou fogo nele mesmo, jogou combustível e ateou fogo e se suicidou na frente dos dois. Imaginemos a tragédia que foi construída ali. O drama de consciência de Isabela, que agora é uma psicótica maníaco-depressiva, com tendências ao suicídio, que ainda não se recuperou desse processo, reencarnou então agora Jacira e seu Manel, o Paulo, que está agora resgatando o autocídio através dessa doença. Assim, se vê que dentro do processo educativo, realmente, todos nós somos educandos e educadores. E é de fato muito difícil essa tarefa de educar, mas a dificuldade está diretamente relacionada ao fato de que nós não conseguimos ainda fazer a nossa autoeducação. O dia que nós conseguirmos ter controle sobre os nossos sentimentos, aí nós vamos rapidamente ajudar os educandos que se apresentarem com suas tendências negativas. Então vejamos que estamos todos navegando numa mesma situação. Por isso que Jesus recomendava: cuidado, não julgue ninguém. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então são essas as reflexões que nós deixamos aqui, agradecendo a todos pela respeitosa atenção.